8h14, contato agora com a capital federal. A primeira turma do Supremo começa a julgar na semana que vem os envolvidos na tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Márcio Rocha está conosco para dizer, né, Márcio, que nesse primeiro momento não é o mérito, né? O que o Supremo vai analisar agora na primeira turma é a denúncia contra esses envolvidos. Imagino também que isso deve movimentar bastante a capital do país, não só nos bastidores, mas na própria movimentação aí, né? Depois de problema, afinal a gente está falando aqui de coisas também referentes ao dia 8 de janeiro. Quero saber disso também, sobre a segurança aí em Brasília. Muito bom dia para você. Oi, Ivan. Oi, Verena. Bom dia para todos. Aqui a gente está na expectativa desse julgamento, né, da denúncia. O Supremo vai decidir nessa próxima semana se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas, né? A gente lembra, tentativa de golpe de Estado. Esse julgamento na primeira turma da Corte vai acontecer aí, está marcado para começar na manhã de terça-feira, mas deve se estender um pouco ali até a quarta-feira. E se essa denúncia for aceita, os acusados viram réus. Então, o que vai ser decidido agora é justamente se eles vão virar réus e vão começar a responder oficialmente por esse processo, né? Por conta dessa situação, a gente lembra que o Supremo vai ter a segurança reforçada e, por isso, vai haver também um maior controle de acesso ao prédio da Corte. Vai ter policiamento reforçado na Praça dos Três Poderes, né, onde fica o prédio do Supremo Tribunal Federal, e também a gente vai ter equipes de pronta resposta para emergências. E não está descartada a possibilidade da esplanada dos ministérios, né, para quem não é de Brasília, aquela sequência de prédios que fica aqui bem no centro da capital do país, ser totalmente interditada justamente por causa dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, né, e também para evitar qualquer tentativa de invasão, enfim, no prédio do Supremo, como aconteceu em 2023. A Corte já decidiu, a gente lembra também em relação mais agora sobre o julgamento, que a Corte já decidiu que os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino podem atuar nesse julgamento, né? O plenário virtual do Supremo analisou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outro pedido feito pelos advogados dos generais Braga Neto e Mário Fernandes, que estão envolvidos aí nesse processo, para afastar os 3 desse julgamento. Mas apenas o ministro André Mendonça votou para que Moraes e Dino fossem afastados. Todos os outros demais ministros votaram para que os outros magistrados, né, participem do julgamento dessa ação. Bolsonaro é acusado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e também deterioração do patrimônio público tombado. Além dele, vão ser julgadas também ações contra o ex-diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto, além do tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro. Também vão ter essas denúncias analisadas. A gente lembra que na última semana a gente teve uma abertura de uma exposição lá dentro do prédio do Congresso Nacional e o presidente Jair Bolsonaro esteve presente, né? E ele afirmou novamente que é vítima de uma perseguição, mas não quis citar nominalmente o julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra também, são 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República e a Suprema Corte dividiu o julgamento em núcleos. Núcleo 1, com os considerados articuladores da suposta trama golpista, são os que vão ser analisados num primeiro momento, que é justamente terça-feira. Nesse grupo, que a gente viu, né, está o ex-presidente da República. No núcleo 2, há 6 pessoas, incluindo aí ex-assessores de Bolsonaro e ex-integrantes da Polícia Rodoviária Federal, como diretor-geral da corporação durante as eleições de 2022, Silvinei Vasquez. Perdão. E já o núcleo 3 contém vários militares que participaram do governo anterior de alguma forma. Depois, todos esses integrantes que eu falei agora vão ser julgados também pelo Supremo Tribunal Federal, né? A denúncia deles vão ser analisadas. As denúncias contra eles vão ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal apenas no mês de abril. Então agora a gente fica na expectativa de terça-feira desse julgamento que vai acontecer, vai ser realizado aqui em Brasília. Ivan. Houve a expectativa e o pedido das defesas dos envolvidos, né, Márcio, para que isso fosse julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que há uma discussão muito grande em relação à publicidade dos julgamentos. Ora, bem vistas, ora mal vistas, pelo fato justamente de dar muito palanque, né, para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O fato é que ele acabou indo para a primeira turma.
Embora a gente já saiba mais ou menos como seria o termômetro disso no plenário, né? Algo que eu, particularmente, puxando de cabeça, não lembro de ter presenciado um ministro votar a favor do impedimento de outro ministro na corte. E já foram muitos os pedidos desse tipo julgados em vários outros julgamentos. Não me lembro assim de cabeça disso ter acontecido. O André Mendonça votou para tirar o Moraes e o Dino, né, do julgamento. Flávio Dino, que era o ministro da Justiça no dia 8 de janeiro de 2023, Alexandre de Moraes, que é vítima desse processo também. Enfim, foi parar na primeira turma. Essa é uma discussão que pode surgir ainda, e eu queria saber se na primeira turma tem a transmissão também, igual a gente acompanha no plenário do Supremo Tribunal Federal, né? Se haverá essa comoção também para acompanhar o julgamento agora, primeiro, da aceitação da denúncia. Pois é, a discussão, Ivan, eu sempre falo, né? A discussão sempre existe, né? Mas o fato dessa discussão ser levada, ter alguma coisa real, assim, concreta, de que pode mudar, eu acho muito mais complicado. Acho que não deve mudar algum entendimento relacionado a isso. A gente deve ter mesmo esse julgamento na primeira turma e não no plenário, como queriam principalmente as defesas dos envolvidos. E quanto à transmissão, sim, a gente vai ter a transmissão da TV Justiça, né? É um serviço que já tem 25 anos que acontece mais ou menos dentro do Supremo Tribunal Federal, mas geralmente esse julgamento, os julgamentos que são transmitidos são os do plenário, né? Que acontecem, são feitos, né, entre quarta e quinta-feira dentro do plenário do Supremo, né? Além de outras atividades do Poder Judiciário. Mas por causa justamente da importância desse julgamento que a gente tem, né, envolvendo o ex-presidente da República, a gente vai ter mesmo a transmissão a partir das 9h30 da manhã. Mas a gente não vai ter muito acesso, né? Como é uma corte, a gente tem que lembrar, né, que não é um evento corriqueiro, né, um julgamento de um ex-presidente da República, né, da denúncia contra o ex-presidente da República. A gente vai ter acesso às imagens do julgamento dentro da primeira turma, mas não vai poder ficar muito lá dentro não, né? Tem que ser um ambiente de respeito, então a gente vai ter acesso, mas não vamos poder participar, digamos assim, mais efetivamente dentro desse julgamento. A gente vai poder assistir, mas digamos assim, do lado de fora da turma. Mas então estaremos lá acompanhando. Márcio, nesta sexta, o ouvinte acompanhou, a gente já citou aqui hoje, veio ao longo da programação também, a primeira turma do STF começou a julgar, inclusive, a mulher que foi presa por pichar a Estátua da Justiça nos ataques do 8 de janeiro. Como é que está a situação? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes votou, né, pela condenação dessa mulher que, durante os atos do dia 8 de janeiro, ela pichou aquela famosa frase, né, perdeu mané na Estátua da Justiça. Para quem não conhece Brasília, a Estátua da Justiça é uma estátua, é um monumento que fica justamente em frente ao Supremo Tribunal Federal. E durante os atos criminosos do dia 8 de janeiro, né, que teve muita coisa acontecendo ali na esplanada dos ministérios, ela acabou sendo pichada com essa frase que foi dita pelo hoje ministro-presidente do Supremo, né, o Luiz Roberto Barroso, que estava num evento lá em Nova York, e aí chegaram alguns populares, vamos dizer assim, questionaram as questões envolvendo o Supremo, e aí o ministro respondeu dessa maneira, né? E durante os atos criminosos ela acabou escrevendo essa frase, né, na Estátua da Justiça. Por causa disso, né, ela acabou respondendo esse processo, já tem pelo menos o voto do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, falando, né, condenando ela a 14 anos de prisão, no meio mais ou menos do que acontece que aconteceu, né, em relação aos outros envolvidos do 8 de janeiro, né, que já foram condenados e alguns já cumprem pena aqui na penitenciária da Papuda. Então, por enquanto, esse julgamento está acontecendo no plenário virtual, mas a gente está acompanhando o voto dos outros ministros, assim que tiver novidade, chama vocês aí também. Boa, Márcio, valeu. A gente vai acompanhar na semana que vem. É um assunto que mexe também muito com os nossos ouvintes, né? Tem gente falando aqui, como é que pode 14 anos por pichar uma estátua e, ao mesmo tempo, outros ouvintes falando, ela estava lá na associação criminosa e é isso aí mesmo. Quer dizer, mexe com os ânimos, né? É um julgamento que acaba indo para esse viés político também, mas é o que o Megali sempre fala aqui no ar, né? Nem todo mundo ali era golpista e nem todo mundo ali também era velhinho que estava insatisfeito com o futuro do país. Vamos acompanhar, a partir de semana que vem, esse julgamento da aceitação da denúncia. Valeu, Márcio. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. 8h23.